Oi, pessoal, sou o professor Dantas, da Universidade de Brasília. Desenvolvi aqui esse canal como suporte às disciplinas que ministro na universidade. Nesse semestre, uma das disciplinas que estou ministrando é a contabilidade de instituições financeiras, e principalmente levando em consideração a profunda mudança que está acontecendo com a adoção da Resolução 4966 e do novo plano de contas, o chamado COSIF 1.5. Estou gravando esses vídeos para facilitar o acompanhamento por parte dos alunos, e aí deixo disponível também no canal para demais interessados. Esse é o terceiro vídeo da série. O primeiro a gente falou sobre o plano de contas em si, o COSIF 1.5. No segundo, a gente tratou dos conceitos mais gerais da Resolução 4966 e, em especial, a classificação contábil dos instrumentos financeiros, né? E esse vídeo, agora, a gente já vai começar a trabalhar com a parte da contabilização de um dos principais tipos de instrumentos financeiros, que são a carteira de crédito, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui os slides com vocês para facilitar o acompanhamento. Bom, hoje a gente vai entrar nas chamadas operações ativas, né? Das chamadas operações ativas, seja das instituições financeiras, a contabilidade dessas operações. Se a gente pegar, assim, por exemplo, as operações ativas, as principais, né? A gente tem na parte da carteira de crédito, a gente tem as chamadas operações de crédito e as operações com características de crédito. A gente vai falar, distinguir já para vocês o que significa isso. Depois nós trabalharemos com a carteira de TBM, título de renda fixa, título de renda variável. Na sequência, as chamadas aplicações interfinanceiras de liquidez, com destaque para as chamadas operações compromissadas. E no último bloco a gente vai trabalhar com derivativos. Então, são vídeos que virão ainda. Então, hoje a gente vai pegar só essa parte das operações de crédito. E depois a gente também já vai trabalhar com os principais passivos, tá bom? Quando a gente está trabalhando com isso, esse aqui é um gráfico que mostra a composição dos ativos do sistema de 2000 até 2023. E a gente vai ver que esses ativos de tesouraria, que são basicamente as chamadas aplicações interfinanceiras de liquidez, em especial as compromissadas, os derivativos, que são esse azulzinho mais claro aqui, a carteira de TBM e o crédito, que é esse principal componente da estrutura de ativos das instituições financeiras, né? Então, quando a gente não vai trabalhar com todas as operações, né? Mas essas que a gente vai trabalhar representam sempre mais de 80% dos ativos do sistema, já considerando, inclusive, os ativos de natureza fixa, né? Que as instituições têm. Então, isso dá a ideia da relevância das operações que nós vamos tratar do ponto de vista da contabilização, tá bom? Bom, então, entrando na carteira de crédito propriamente dita, né, nós temos dois tipos a gente pode dividir a carteira de crédito em dois tipos de critérios de remuneração, né? Nós temos as chamadas operações pré-fixadas e as operações pós-fixadas. O que são as operações pré-fixadas? São aquelas em que os encargos, que é o critério de remuneração, né, que é o critério de remuneração, uma operação de crédito, uma carteira de crédito, o banco disponibiliza recurso para o seu cliente e vai receber de volta aquele principal que ele emprestou, mais os juros, né? Na operação pré-fixada, esses juros pré-estabelecidos, os encargos são previamente determinados, não estão sujeitos a modificações durante o prazo de vigência do contrato, né? Então, o contrato prevê explicitamente qual é a taxa de juros que remunera a instituição financeira. 5, 10, 20, 2% ao mês, ao ano, ao semestre, depende do contrato. O contrato define, aquela taxa está estabelecida, aconteça o que acontecer na economia, aquela é a taxa
estabelecida para o contrato. Tá? O segundo bloco de operações são as chamadas operações pós-fixadas. Nesse caso, os encargos, assim, por exemplo, eu não tenho uma taxa, uma única taxa estabelecida. Eu tenho uma, um indexador, né? Então, eu tenho um indexador mais uma taxa de juros, né? Então, o que, que eu tenho nesse caso? Uma operação que fica, ter um financiamento imobiliário, por exemplo, que é muito comum esse indexador aqui da TR. Então, eu tenho TR mais tantos por cento, TR mais 8% ao ano, TR mais 10% ao ano. Então, por exemplo, quanto é que será a remuneração? A remuneração será aquela parcela fixa, que é 8, 9%, mais o que der a TR. Dependendo do que der a TR, é que vai compor a remuneração da instituição financeira. Né? Nós temos também TJLP, que é muito utilizado nos financiamentos de longo prazo do BNDES. Pode ser também Selic, que é utilizado também para esse financiamento, tanto de curto quanto de longo prazo, que protege, nesse caso, protege a instituição financeira de variações acentuadas na taxa básica de juros da economia, né? Também pode ter inflação. Então, o indexador, o tipo de indexador é o mais diverso possível, depende do que está estabelecido no contrato. O que é importante é que os encargos que sobrarão para a instituição financeira dependerão do comportamento desse indexador, né, macroeconômico. Tá bom? Bom, como é que essas operações de crédito aparecem no COSIF? O COSIF 1.5, a carteira de crédito, a gente tem esse bloco 1.6. Esse bloco 1.6 são chamadas operações de crédito. Nesse caso, ele se repete basicamente a mesma estrutura que nós temos hoje no COSIF 1.0. O COSIF 1.0, o grupo 1.6 é o grupo de operações de crédito. Nesse caso, não mudou. Mas mudou porque tem um nível a mais, né? O COSIF 1.0 só tem 5 níveis e agora eu tenho 6 níveis, né? A conta. Mas a estrutura geral é exatamente a mesma, né? Empréstimos, direitos creditórios, financiamentos rurais e aí por diante, tá bom? Só que, além das operações de crédito, nós temos aí uma novidade que a gente tem a partir do COSIF 1.5 da Resolução 4966, que é o seguinte: olha, o tratamento das chamadas operações com características de concessão de crédito. Né? Nesse caso, essas operações com características de concessão de crédito, elas não são operações de crédito do ponto de vista formal, legal, né? Não é estabelecido um mútuo específico, vai o principal, volta os juros, mas ela tem a mesma roupagem de uma operação de crédito. Né? E aí foi criado esse grupo 181, né? Esse grupo 181 foi criado agora no COSIF 1.5, exatamente para contemplar esse grupo de operações que, apesar de não ser a operação de crédito, ele tem características de concessão de crédito. E aí, sempre que a regulação, a 4966, fala em carteira de crédito, ela sempre vai falar sobre operações de crédito e operações com características de crédito. Ele dá o mesmo tratamento. Ah, e por que está separado? Está separado porque, do ponto de vista formal, isso aqui é uma coisa diferente dessa, tá? A operação de crédito é um contrato, e aí é bem a questão da legalidade e tudo mais. Bom, então aqui seria essa carteira de crédito. Então, tem esse grupo 181, basicamente o que aqui nós temos aqui? Os chamados créditos por avais e fianças honrados, que são aqueles casos em que a gente até chegou a falar isso no vídeo da classificação, né? Que são aqueles casos em que o banco concede uma garantia para um cliente, esse cliente não honrou o compromisso dele, e o banco, como deu a garantia, tem que honrar, tem que pagar. Ele paga e cria esse ativo, né? A partir de agora eu tenho o direito, instituição financeira, tenho o direito de recuperar esses recursos que eu tive que pagar no nome do cliente, né? Então, e aí eu vou receber isso aqui, o principal, com mais os juros. Claro que se o cara não honrou, muito provavelmente esse risco vai ser um pouco mais elevado, mas o direito está estabelecido. Né? Esse 18120 são os adiantamentos de contrato de câmbio. Né? Quando a gente chegar na parte de derivativos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o contrato de câmbio, né? E o contrato de câmbio é uma operação com derivativo. Mas,
quando a instituição financeira adianta os recursos para o cliente, ele transforma isso aqui em como se fosse algo parecido com a operação de crédito. Ele tem o direito de receber esses recursos de volta, né, com os juros correspondentes, tá? Mas dentro de um contrato de câmbio e não dentro de uma operação de crédito. Volto a dizer, a gente vai ter essa discussão um pouco mais na frente na parte de derivativos. Esse grupo 18130 são chamados títulos com características de concessão de crédito. Isso aqui, o caso típico, são as debêntures. Aquele caso em que uma debênture é um título emitido por uma companhia, né, no mercado, e quem quiser compra essa debênture, se apropria, ganha os juros, etc. Né? Mas se essa debênture foi emitida especialmente para a instituição financeira, de acordo com o contrato em que a instituição financeira compra essa debênture, e essa debênture tem um determinado tipo de rendimento. Ou seja, ele não é, apesar de ser uma debênture, ele é tipicamente como se fosse uma operação de crédito, porque ele foi negociado, a emissão foi específica para a instituição, é como se fosse uma operação de crédito mesmo, em que a debênture simplesmente é a roupagem. Ah, por que a instituição faz isso e não uma operação de crédito típico? Ah, alguns fatores, digamos que ele entende que tem uma garantia maior, etc. Tá bom? A 18140 ele vai lidar com os créditos por venda a prazo de ativos não financeiros. O que é isso aqui? Isso aqui são aquelas operações em que, por exemplo, um cliente deve a uma instituição financeira, ficou inadimplente e no processo de execução a instituição financeira recebeu um bem como garantia. É claro que a instituição financeira não quer ficar com aquele bem, vende o bem. E na venda desse bem ele pode vender a prazo. Pronto, é isso aqui. Aí ele vem para essa conta 18140, porque numa operação de crédito normal ele é exatamente a venda de um bem próprio, como se diz. Tá bom? Então é basicamente isso aqui. E aí ainda tem aqui para outras operações com característica de crédito. Além desses dois grupos, pessoal, também tem o grupo 1.7, que são as operações de arrendamento financeiro, que estão lá nesse grupo 1.7, que ele pode ser entendido como a carteira de crédito. Embora não seja uma operação de crédito, ele não está no amplo da 4966, né? Exceto a parte da provisão para perdas, né? Tem regulamentação própria, o CPC 06, só melhor juízo, né? Que é recepcionado pelo CMD, Banco Central, a partir de 1º de janeiro de 2025. Então, como ele tem regulamentação específica, não é considerado um instrumento financeiro, mas ele é tratado como se fosse efetivamente crédito, né? Crédito. Bom, então essa aqui é a estrutura básica da carteira de crédito da estrutura. Só que essas contas, elas são detalhadas, né? Elas são detalhadas. Então, vou pegar aqui um exemplo. Eu vou pegar só um exemplo de uma operação de financiamento, né? Então, essa operação de financiamento, ela tem contas específicas que vão compor. Então, ela tem uma conta de saldo contratual, né? O que é o saldo contratual? Inclusive, 1.0, o saldo contábil era o próprio saldo do contrato. Ele refletia, então, o que estava na contabilidade refletia exatamente aquilo que o cliente devia para a instituição financeira, do ponto de vista do contrato. Vocês vão perceber que, em função da adoção do conceito de taxa de juros efetiva, aliás, a gente falou no vídeo passado sobre se você mensurou uma operação, um determinado ativo, classificou ele como custo amortizado, o valor do reconhecimento inicial não é o saldo da transação, naquele momento a gente chamou até de valor justo, né? Não é o valor que você liberou, ele é o valor que você liberou, que está aqui no contrato, mas ele tem os efeitos da taxa de juros efetiva, né? Que a gente vai discutir aqui como é que a gente vai contabilizar. Então, mas para fins de birô de crédito, de SCR, é muito importante que seja reconhecido, tenha uma linha, tenha um lugar que registre exatamente aquilo que o cliente deve, e esse está aqui no saldo contratual. Então, para fins contábeis, a gente vai e separa, né? Então, por exemplo, na contabilidade, ele vai registrar pelo valor líquido, mas para fins de linhas do COSIF, a gente vai separar entre saldo contratual e o conceito de taxa de juros efetiva, né? Então, essa conta 161100111,
ela vai registrar os custos de transação e receitas incluídos na tigel, quando é um conceito de tigel pura, a gente também vai ter que discutir o conceito diferente, vai ter dois tipos de taxa de juros, a gente vai ter a taxa de juros efetiva da operação, que é a tigel, mas a gente vai trabalhar com dois conceitos, a taxa de gel mesmo, que é essa aqui, né? E foi criada a possibilidade de se adotar o conceito de taxa de juros diferenciada, tigel diferenciada. E aí, se for tigel diferenciada, vem para essas duas contas aqui e a gente vai explicar o mecanismo de como é que eu faço o reconhecimento da tigel diferenciada. Bom, então tem o saldo contratual, que reflete exatamente aquilo que o cliente deve, e o conceito de taxa de juros efetiva veio para cá, tá? Em linhas separadas. Aí depois nós temos o prêmio desconto, porque se a instituição financeira adquiriu uma operação de crédito, por exemplo, o Banco A fez um financiamento para um cliente, e o Banco B comprou esse financiamento do Banco A, adquiriu, né? Como ele adquiriu com um valor diferente do que está no contrato. Então, um prêmio desconto, né? Então, isso aqui também vem para um bloquinho separado, que, de certa forma, faz parte da taxa de juros efetiva, tá bom? Então, ele vem para um bloquinho separado chamado prêmio desconto. Outra vez, por que está num bloquinho separado? Para deixar claro, né, para não misturar com o saldo do contrato, que é o que o cliente deve, é o que está nessa primeira linha, tá? E aqui a gente tem uma conta para operações reestruturadas, que quando está no processo de renegociação, é, aí a gente tem um mecanismo de ajuste a valor presente, e aí tem um bloco específico. Infelizmente, o tempo não vai permitir que a gente entre no detalhe da contabilização de operações reestruturadas, né? Mas estou só chamando a atenção que tem essa conta aí separada para essas operações, para os casos de reestruturação, tá bom? Então, bom, pessoal, esse aqui é o que a gente chama de valor contábil bruto, né? O valor contábil bruto é esse saldo contratual, a tigel, o efeito da tigel que está diluído nessas três primeiras contas, o prêmio desconto, que também tem relação com a tigel quando você adquire um bem, e o ajuste a valor presente no caso de operações reestruturadas. Então, esse aqui é o caso que a gente chama de valor contábil bruto, né? Então, sempre que a gente fala o valor contábil bruto, é a soma de todos esses efeitos, de todas essas linhas aí, né? Bom, além disso, pessoal, nós temos, assim, no valor do financiamento, né, de um financiamento qualquer, a gente tem a chamada perda de crédito, né? A perda de crédito, a partir do COSIF 1.5, a partir da resolução 4966, tem um conceito que a gente chama de perda esperada, tá bom? Tem um conceito que a gente chama de perda esperada. Só que essa perda esperada, ela vai ter em blocos, ela virá em blocos, tá? Ela virá num bloco que a gente chama aqui da perda incorrida, que já incorreu. Tem uma provisão adicional para quem vai adotar o modelo simplificado de perda, também tem dois modelos, tem o modelo completo, ó, tigel, eu tenho tigel pura, tigel diferenciada, e perda, eu tenho o modelo completo, e o modelo simplificado. Então, essa provisão adicional aqui é para quem vai adotar o modelo simplificado, e nós temos uma conta que a gente vai chamar aqui de perda esperada associada a risco de crédito. A soma dessas três contas é que vai dar as perdas esperadas de crédito. Bom, no vídeo seguinte, sem ser esse agora que a gente está trabalhando, a gente vai trabalhar exatamente o reconhecimento do impairment. E aí a gente vai trabalhar o conceito diferente do que essa perda incorrida, perda adicional, perda esperada, tá bom? Bom, por fim, a gente tem uma linha, né, uma conta para lidar com ajuste de hedge de valor justo, né, que é quando a instituição financeira faz o hedge, designa aquela operação como um hedge contábil, né, faz a contabilidade de hedge, que é uma prerrogativa da instituição, e aí ele registra esse hedge de valor justo aqui nessa conta, né. E, por fim, a possibilidade de ter uma operação de crédito mensurada a valor justo, como VJR. VJora não pode, mas pode VJR, né? Então, se ele classificou como VJR, que são aqueles casos, são excepcionais, mas é possível, né?
que é aquele caso em que a instituição financeira gera o crédito já com o intuito de vender, porque o negócio dela, não é nem o intuito, desculpa, porque o negócio dela já é gerar o crédito para vender, então registra nessa conta de ajuste a valor justo. Ok? Então, essa aqui é a estrutura básica da composição, do detalhamento de cada conta da carteira de crédito. Bom, esse mesmo detalhamento se aplica a todas as contas do grupo 166 e ao grupo 181, que foram as operações com característica de concessão de crédito. É o mesmo tipo de detalhamento. Então, é assim que a gente vai trabalhar os lançamentos contábeis com toda essa dinâmica. Hoje, nesse vídeo, a gente vai trabalhar basicamente essa parte aqui, do reconhecimento da taxa de juros efetiva. Nos vídeos seguintes, a gente vai trabalhar com a questão da perda. Ok? Bom, e como é que o resultado aparece no COSIF 1.5? O resultado da carteira de crédito. Aí, outra vez, tem uma mudança muito grande que aparece no COSIF 1.5. No COSIF 1.0, a gente tinha esse grupo 711, que era renda de operações de crédito, e aí percebe que eu estou chamando aqui operações de crédito, é a vinculação lá com o grupo 6, né? Então, ele tinha esse grupo 711 que registrava tudo que era renda, registrava lá. Mas ali dentro estava tudo meio misturado, tá? Então, tinha o efeito do hedge estava lá, o efeito dos juros estava lá, se tivesse uma operação com variação cambial, estava lá, né? Então, estava tudo na 7.1. O que foi feito no COSIF 1.5? Ele deixa claro na função da conta que esse grupo 7.1 não pode entrar variação cambial, nem a provisão para perdas, nem ajuste a valor justo e nem o hedge. Então, aqui só vai entrar o quê, pessoal? Os juros. No grupo 711 só entra os juros, né? E aí, esse grupo 711 é o grupo maior, mas eu tenho uma conta específica para cada tipo de operação, tá bom? E aí, e onde é que eu vou registrar a variação cambial, a provisão para perdas, o justo valor justo, hedge? Aí foram criadas contas no grupo 719, 819, tá? Por exemplo, a variação cambial, se eu tiver uma operação com variação cambial, eu tenho que registrar. Se eu tiver um ganho de variação cambial, ele está na 719, é uma receita de variação cambial de operação de crédito. E se for uma despesa, uma variação cambial negativa, ele vai para 8.991, tá? Então, meu resultado de variação cambial, na realidade, estará nessas duas contas. Perceba que a operação de crédito ela estará na 7.1, mas na 7.991, 8.991. O efeito da provisão para perdas estará na 7.992 e 8.992. O ajuste a valor justo estará na 7.993 e 8.993. Sempre foi criado, são contas que têm aspectos positivos e negativos, né? Então, por exemplo, eu posso ter um ajuste positivo, vai na 7.993,16. Se for ajuste negativo, ajuste a valor justo negativo, 8.993,16. Isso vale para ajuste a valor justo, resto de valor justo, a provisão, porque eu posso ter uma provisão que eu estou reconhecendo perda, mas essa perda pode ser revertida. Quando ela for revertida, ela está na 8.992. E aí, o efeito no resultado do reconhecimento da perda esperada está no conjunto dessas contas, tá bom? Então, esse aqui é como aparece, ou seja, o resultado da carteira de crédito não estará na 7.1 como estava. Ele está na 7.1, mas nesses grupos aqui, 79, 89, 91, 92, 93 e 94, tá bom? Então, essa é como vai aparecer o resultado da carteira de crédito. Bom, além das operações de crédito, nós temos as operações com características de concessão de crédito. E aí é a mesma lógica da renda de operações de crédito. Ó. Só qual é a única diferença? É que aqui é 711, aqui vai ser 716, né? Ainda bem. E lógico que aqui é 7199116, aqui é 7199118. E aí pronto. Mas a lógica é exatamente a mesma que tem para a operação de crédito. Então, aprender um mecanismo, o outro é igual, sem tirar nem pôr. Tá bom?
Então, vamos mais especificamente agora para a contabilização, né? Então, por exemplo, na contabilização, a clara restrição, a classificação de operações de créditos é, é, na categoria de custo amortizado. Então, ó, eu quero que seja classificado como custo amortizado, né? Então, é isso que eu quero. Eu não sei se o termo restrição aqui ficou tão claro, mas é o seguinte, ó, eu quero que registre como custo amortizado. Essa é a indicação da 4966. Mas ele admite exceções. As operações que já são zeradas com propósito de venda da carteira, elas podem ser classificadas como VJR, valor justo no resultado, e não pode utilizar a classificação como VJ, tá bom? Então, ele é sempre custo amortizado, pode ser VJR, em situações absolutamente especiais, e em hipótese alguma pode ser VJ, tá bom? Assim, em relação à classificação, reconhecimento inicial e mensuração subsequente, a principal alteração a partir da recepção dos preceitos da IFRS 9 em relação às operações de crédito com característica de crédito residirá na adoção do conceito da TIGEL. Aí sim, TIGEL é algo que vai mudar substancialmente a forma como hoje são contabilizadas a carteira de crédito, né? É importante ressaltar a possibilidade de aplicação de um conceito de tigel diferenciado, ou seja, tem uma tigel, né, que é a tigel pura, e tem um conceito de tigel diferenciada, né, e a gente vai discutir fundamentalmente qual é, e vai explicar como é que se dá o lançamento, inclusive, tá bom? Então, nós vamos pegar aqui um caso, né, nós vamos pegar aqui um caso específico, né, de operação de crédito, né, para vermos como é que isso vai funcionar do ponto de vista dos lançamentos contábeis. Então, vamos pegar o seguinte caso. No dia 31 de março de X1, o Banco TPT, né, o Banco Todo-Poderoso de não aqui, o Banco TPT, ele concedeu um empréstimo de capital de giro à companhia endividada, tá? Com valor bruto de 100 mil. E esse valor vai ser liquidado em 10 parcelas mensais com amortizações constantes. Né? Processo de amortização constante significa que todo mês ele vai pagar um décimo daquele valor e mais os juros correspondentes. É esse o contrato que foi firmado entre o Banco TPT e a companhia endividada. Né? A taxa de juros contratada é 16% ao ano e o banco cobra uma taxa de abertura de crédito de 950. Vamos considerar também que os pagamentos ocorreram regularmente, tá bom? Então, assim, concedeu 100 mil, taxa de juros, vai cobrar 16% de juros, cobrou uma tarifa de abertura de crédito 950 e o cliente pagou, tá? Não atrasou, tudo normal, tá bom? Então, vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Para isso, nós vamos precisar trabalhar aqui com o Excel, né? Então, eu vou sair aqui dos slides e vou abrir aqui um Excel, tá bom? Então, já tinha, para facilitar aqui a minha vida, já tinha aberto aqui, ó. Então, é exatamente aquela operação, dia 31 de março, conceder empréstimo de 100 mil e tudo mais. Bom, como é que eu vou fazer essa contabilidade? Então, o valor contratado é 100 mil, tá bom? O prazo são 10 meses, né? Taxa de juros é 16% ao ano e houve uma taxa de abertura de crédito aqui de 950. Então, vamos ver. A primeira coisa que a gente tem que trabalhar é o seguinte, né? Vamos ver como é que é o contrato, tá bom? Primeira coisa que eu tenho que ver é o contrato. Pelo contrato, no dia 31 de março, o banco liberou 100 mil reais, tá bom? Então, 100 mil reais. De acordo com o contrato, um mês depois, o banco terá direito a juros. Juros de quanto? Juros sobre esses 100 mil de quanto? O equivalente a 16% ao ano. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar a taxa equivalente, né? Então, pagar aqui, a taxa equivalente. Como é que eu vou encontrar a taxa equivalente? A taxa equivalente mensal. Então, é um mais I, né? Um mais I, que é aquela taxa anual, né? E eleva, eu quero a taxa de um mês, né?
e eu tenho uma taxa de 12 meses, 16% de 12 meses, e eu preciso de um mês. Né? Então, peguei um mais I elevado a período que eu pretendo, dividido pelo período que eu tenho, né? Menos um, né? Menos um para tirar aquele um que a gente acrescentou no início. Então, isso aqui, ó, taxa de juros ao ano 16% é a mesma coisa que 1,2445% ao mês. É a mesma coisa. Bom, então, beleza. Então, no dia 30, em 30 de abril, sobre os 100 mil que eu emprestei no dia 31 de março, eu tenho direito à taxa de juros de 1,24. Então, dá 1.244,51. Tá bom? 1.244,51. Bom, um mês depois, eu tenho direito, né, o banco que concedeu o crédito tem direito a receber, em relação ao valor contratado, pelo prazo de 10 meses. Tá claro? Pelo prazo de 10 meses. Então, ela vai ter que receber 100 mil reais. A prestação, portanto, ela será os juros mais essa amortização, né? Uns 244,51. Bom, qual vai ser o novo saldo do contrato? O novo saldo do contrato, ele é 100 mil, mais os juros, menos a prestação que ele recebeu, tá bom? Menos a prestação que ele recebeu. Então, ele vai ficar com um saldo de 90 mil, né? De 90 mil. Bom, o que vai acontecer um mês depois? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui. Então, eu posso simplesmente aqui, por exemplo, se eu travar essa célula da taxa de juros, eu vou travar essa célula da taxa de juros, né? Se eu arrastar aqui, ó, ela vai me dizer que os juros em 31 de maio vai ser 1.120,06. Claro, né? Porque o saldo sobre o que ele vai incidir será 90 e não mais os 100, tá? Será os 90 e não mais os 100. Então eu tenho o juro será 1.120,06. Bom, e a amortização é a mesma coisa do período passado. Então, se eu travar essa célula, aliás, eu tenho que travar as duas células, né? Todo mês eu vou amortizar 10 mil reais. E aí, a prestação que ele vai pagar é 11.120. Qual vai ser o novo saldo? O novo saldo vai ser os 90 mais os juros que eu tenho direito, que eu ganhei, menos os 11.120 que o cliente pagou, né? O cliente vai pagar, porque eu estou prevendo qual é o fluxo do contrato. Agora ele não pagou nada, né? Mas estou prevendo a partir do que está no contrato. E o contrato vai para 80 mil. Bom, pessoal, se eu fizer isso aqui, arrastar todos os meses aqui, que vai acontecer? Todo mês eu vou reconhecer os juros e ele vai pagar uma prestação que vai somar os juros mais a amortização. Quando chegar lá em 31 de dezembro de X1, quando terminar o que eu tive um saldo de 10 mil, no dia 31 de janeiro de X2, ele vai pagar os juros, né? Os juros de 1,24 sobre os 10 mil, né? Vai pagar mais a amortização, paga os 10.124 e o saldo zero. Pronto. Isso aqui é o que está no contrato. Isso aqui é o que está no contrato. Mas isso aqui não é o que vai aparecer na contabilidade propriamente dita. Tá bom? Isso aqui é o que está no contrato, é uma parcela, é aquele primeiro componente, mas não é a essência do que, do que vai ser feito na contabilidade. O que vai ser feito na contabilidade, vou abrir aqui essas colunas, o que vai ser feito na contabilidade, eu vou acrescentar aqui uma coluna que eu vou chamá-la aqui de diesel. Tá? Desculpa, de fluxo de caixa. Tá? Isso aqui é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa da operação não corresponde ao contrato. Então, para eu encontrar a taxa de juros efetiva do contrato, eu tenho que encontrar o fluxo de caixa da operação. E o que é o fluxo de caixa na operação? Na data de 31 de março de X1, o que foi que o banco fez? O banco entregou dinheiro. Entregou dinheiro. Entregou dinheiro quanto? 100 mil. Mas recebeu de volta 950, que era essa TAC. Não foi verdade?
Então, na realidade, é como se o banco só tivesse entregue para o cliente 99.050. 99.050. E o que é que o banco vai receber de volta? O banco vai receber de volta esses pagamentos, as prestações que o cliente vai pagar. Ele vai receber 11.244 em 30 de abril e vai receber todo mês, ele vai receber esses valores, 10.124. Esse é o fluxo de caixa. Isso é um conceito absolutamente relevante para a gente encontrar qual é a taxa de juros efetiva da operação. Porque a taxa de juros efetiva da operação é identificada com base nesse fluxo aqui. A taxa de juros efetiva da operação é com base nesse fluxo. Como é que eu vou fazer? Basta que você apure taxa interna de retorno. Lembra que eu falei no encontro passado, no vídeo passado, que era o conceito de taxa interna de retorno? Então, se eu encontrar a taxa interna de retorno desse fluxo aqui, eu encontrarei que a taxa de juros efetiva da operação é 1,4272. Opa, aqui tem 1,2445. Isso é o que está no contrato. Mas como eu recebi 950, eu só tirei do meu caixa 99.050. Então, tirei do meu caixa 99.050 e recebi esse fluxo, o que corresponde a uma taxa de juros de 1,4272 e não 1,2445. Por quê, pessoal? Porque, na realidade, ao receber essa receita aqui, essa taxa de abertura de crédito aqui de 950, eu só emprestei 99,50, mas recebi juros sobre 100. Então, na realidade, eu estou recebendo mais do que os 24,45. Na essência, eu estou recebendo 42,72. Tá bom? Então, é isso o que vai acontecer. Bom, pessoal, próxima sequência. Agora eu já sei qual é a taxa de juros efetiva. Agora a gente pode ir para a contabilidade, propriamente dita, tá bom? Na contabilidade, a gente pode criar aqueles mesmos campos que a gente criou ali na parte do contrato. Vamos colocar aqui os juros, né? Os juros, a prestação que você vai receber, né? E o saldo, tá bom? O saldo. Vamos ver como é que se daria a contabilidade em termos reais, tá bom? Conceito de taxa de juros efetiva. Na contabilidade, lembra aquele conceito que ele está classificado como custo amortizado? Como ele está classificado como custo amortizado, eu tenho que reconhecer não pelo valor do contrato, e sim pelo valor que efetivamente foi envolvido na operação. Os custos de transação, ele está envolvido. Então, o meu saldo do contrato, ele vai ser os 100 mil menos 950. Lembra aquele slide que a gente falou do conceito de valor contábil bruto? Esse é o valor contábil bruto, 99.050. Esse é o valor contábil bruto, 99.050. Isso é como deve aparecer na contabilidade. Bom, o que vai acontecer no primeiro mês? Bom, no primeiro mês, pessoal, ele vai reconhecer os juros. Juros de quanto? Sobre 99.050 e não sobre os 100, a taxa de juros efetiva, 1,4272 e não 1,2445. Então, ele vai reconhecer o juros de 1,413,65. No primeiro mês, eu reconhecerei juros de 1,413,65. Né? Bom, reconhecerei juros de 1,413,65 e vou receber uma prestação. Prestação de quanto? A prestação é aquela que o cliente está me pagando, 11.244. 11.244. Então, o meu saldo contábil bruto agora vai ser 99.050, mais os juros do período, menos o recebimento das prestações, da prestação do mês. Então, ele vai ser 89.219,13. 89.219,13. Esse é o valor do saldo contábil bruto que vai aparecer. Bom, esse é o conceito de taxa de juros efetiva. Esse é o conceito de taxa de juros efetiva. Então, assim, em uma entidade normal, é exatamente assim que eu contabilizaria, sem tirar nem pôr. No caso específico
das instituições financeiras, do COSIF, a gente abriu, separou o que é o valor do contrato e o valor do desculpa, o valor do contrato e o valor da tigel, né? A gente vai colocar em linhas separadas, né? Então, para isso, pessoal, a gente vai trabalhar aqui, vou dividir ali, diferença entre o contrato e a contabilidade, tá bom? O contrato e a contabilidade. Então, assim, por exemplo, o que eu tenho de diferença entre o contábil e a contabilidade? Então, por exemplo, o contrato e a contabilidade. Lá na data inicial, ó, não era 100 mil? Era 100 mil. O contrato é 100 mil. Mas na contabilidade ele está por quanto? 99.050. 99.050. Tá bom? Então, esses 950 ele vai aparecer na contabilidade em linhas diferentes, tá bom? Em linhas diferentes. Então, é como se fosse o seguinte, então vamos pegar vamos fazer esse reconhecimento inicial, tá bom? Olha só, eu tenho os 99.050, tá bom? Ele tem 100 mil, que é o valor que está no contrato, mas na contabilidade só pode aparecer 950. Então, ele tem um saldo aqui de 950 de diferença, né? 950 de diferença. Essa diferença, ela vai aparecer como naquela linha do que a gente estava naquele slide, ó. Deixa eu colocar aqui. Olha só, nessa linha aqui do saldo do contrato, vai ter que aparecer os 100 mil. E os 950 vai aparecer aqui, ó, como um valor negativo, ó, reduzindo aqueles 100 mil. De forma tal que 100 menos 950 vai dar os 99.050. Isso é como vai aparecer. Perceba que é um mecanismo, né? Ele vai ficar correto, 99.050, mas ele vai ficar em contas separadas, aparecendo os dois valores. É sobre isso que a gente está falando, tá bom? É sobre isso que a gente está falando nessa coisa aqui. Esses 950 é exatamente essa perspectiva, tá bom? Então, na contabilidade, no reconhecimento inicial, o que é que ele vai aparecer? Ele vai aparecer, ó, eu vou reconhecer na 161.20.01.10, aquela final 10 aqui, é porque ali está financiamento, esse aqui está empréstimo, né? Ele vai aparecer na 161.21.10 o empréstimo, 100 mil, e vai colocar na 11 os custos de transação e receitas incluídos na tigel, 950, de forma tal que o valor líquido, que está na 161.20, dá 99.050, que é exatamente o valor que foi depositado na conta do cliente, os 411. Percebeu? Então, esse aqui é exatamente a perspectiva. Então, eu vou fazer os lançamentos aqui embaixo para facilitar, tá bom? Então, débito, aí eu vou aqui, esse é um empréstimo, tá bom? Então, eu vou aqui é aquele plano de contas que a gente já mostrou para vocês no vídeo anterior, né? Vou abrir aqui, ó, um empréstimo. Então, ele vai aqui, ó, 161.20.01, ó. Então, eu vou pegar essa conta aqui, ó. 161.20.01, empréstimo, saldo contratual. Então, essa aqui é a conta devedora, tá bom? Quanto? A 161.20.01, o valor que está no contrato, que é o saldo contratual. Vou colocar aqui, certo? Deixa eu deixar aqui. Pronto. Só que vai ter também, volto lá,
aquela parte da Tigel, ó, custos, mais ou menos custo de transação na Tigel. Então, 161.20.011. Vou voltar lá. E aqui eu vou simplificar aqui, empréstimos, eu vou colocar aqui Tigel, tá bom? O nome da conta é aquele nome mais comprido ali. Quanto? 950. Pronto. Quando você fizer isso, isso aqui vai ser um crédito, tá? Porque é uma conta credora, tá bom? Eu estou retificando aqui, ó, quero os 100 tirando os 950, então, no líquido aqui é débito e crédito, ó, no líquido aqui vai dar os 99.050. E o crédito? Para onde é que foi o dinheiro? Aqui vai ser uma conta de depósito, né? Então, vamos pegar lá na conta do grupo 4, que é uma conta de depósito, depósito à vista, pessoa jurídica. Então, vou pegar esse aqui, ó, 41.20.00. Depósito à vista PJ. Quanto? Foi exatamente isso, menos isso. Pronto. Esse aqui é o lançamento no dia 31 de março de X1. Lançamento 31 de março de X1 foi exatamente esse. Tá bom? Então, e aí está resolvido. O que aconteceu em 30 de abril? Né? Eu vou congelar essa. Congelar para facilitar aqui. Então, 30 de abril, eu vou copiar aqui esse aqui só para facilitar a minha vida. 30 de abril, o que acontece? Então, 30 de 4 de X1. Então, a primeira coisa, reconhecer os juros, 1.413. Vai entrar onde? Vai entrar o saldo da operação. Tá? Então, em tese, vai entrar no saldo do contrato, que é essa mesma conta, 161.20, estava lá, 1.413,65. Entrou aqui a operação e o crédito é o quê, pessoal? O crédito é a receita. Então, a gente volta lá a receita de juros, né? Então, se a gente volta lá na conta 7, que é uma receita, né? Vou procurar a receita operacional, rendas de operação de crédito, está aqui, ó. Vou procurar renda de empréstimos, está aqui, ó, 7105, e renda de empréstimo. Tem um cheque especial, pronto. Então, é 715-711-05-9902. Então, renda, empréstimo. Quanto? 1.413. Tá bom? Reconheci os juros. Reconheci os juros aqui. Beleza. Só que no dia 30 de abril também, o que foi que aconteceu? O cliente chegou e pagou a prestação, 11.244. Agora eu vou fazer o reconhecimento do recebimento da prestação. Então, fui lá e digamos que o recebimento se dê por meio do débito na conta do cliente. Então, ele vai ter um débito na conta de depósito, tá bom? Quanto? 11.244. 11.244. E crédito? Crédito do saldo de empréstimo. Crédito do saldo de empréstimo. Quanto do saldo de empréstimo? Crédito de 11.244. Crédito do saldo de empréstimo. Ok? Então, 30 de abril, reconheci, primeiro ponto, reconheci os juros.
Segundo ponto, reconheci o recebimento da prestação, ó, reconheci os juros, aumenta o valor do empréstimo. Recebeu a prestação, diminui o valor do empréstimo, tá bom? É claro que vou fazer aqui um razonete. Esse aqui é o empréstimo saldo contratual, tá bom? Então, fiz aqui só para facilitar, um razonete do saldo contratual. Então, o que foi que aconteceu até agora? Esse aqui, ele recebeu esse saldo de 100 mil, né? No dia 30 de abril, reconheceu 1.413, né? E no dia 30 de abril, houve uma baixa aqui de 11.244, tá bom? Então, esse aqui é o saldo o razonete da conta de saldo contratual. Deixa eu deixar só o número da conta desse. Tá? O saldo contratual, tá bom? Ele está exatamente aí. E eu tenho uma outra conta de interesse, que é a 11, que é aquele efeito da tigela. Primeiro momento, recebi um crédito de 950 e até agora é a única coisa que tem, tá bom? Então é isso que tá valendo. Bom, então, 30 de abril, o primeiro lançamento, que foi 31 de março, a gente já matou lá, tá bom? 30 de abril, qual é a diferença, né? 30 de abril aconteceu, você reconheceu os juros de 1.413, depois reconheceu o pagamento da prestação pelo cliente. Aí, o que aconteceu? Lá no contrato, eu tenho um saldo de 90. Na contabilidade, eu tenho 89.213, né? 89.213. Esses saldos, eles terão que ser, assim, por exemplo, o que vai ficar nessa conta, 181, 161, 200110, tem que ser o que está no contrato, tá bom? Então, eu devo, agora, outra vez, eu vou apurar a nova diferença. A nova diferença entre a contabilidade, entre o que está no contrato e o que está na contabilidade, não é mais 750, é 780,87, tá bom? Então, o que é que significa, pessoal? Significa que essa diferença, que era de 950, agora foi reduzida em 169,13. Significa que esses 169,13 eu vou ter que assim, o tempo todo, pessoal, eu tenho que fazer o balanceamento em cada período entre essas duas contas, porque o registro dessa conta aqui é sempre por diferença. O registro dessa conta é sempre por diferença. Então, eu já sei que eu tenho que deixar essa conta aqui, 161, 200110, no valor de 90 mil. E quanto é que eu tenho hoje? Eu vou somar aqui só para vocês perceberem. Hoje ela tem 101. Eu tenho 101. Fazer aqui um fechamento aqui, vou colocar aqui 101 e 11.244. Se eu fizer a diferença entre os dois, olha só, 101 menos 11.244, ela dá 90.169. Opa, olha o que é esse 169,13. É exatamente o valor que a gente estava apurando aqui. Então, eu tenho que tirar esse 169,13 daqui, dessa conta, e transferir para essa conta aqui. Percebeu? Então, para reduzir esse valor em 169,13, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um crédito de 169,13. Eu vou fazer um crédito nessa conta, tá bom? Um crédito nessa conta. Se eu fizer um crédito nessa conta, então, a 161,20
que já tinha um crédito de 11.200 eu vou fazer agora um crédito de 169,13. E eu vou fazer um débito em qual? Na conta lá 11. A conta 11. Isso aqui vai ser um débito. Pronto. Se eu fizer isso, o que é que vai acontecer? Eu faço um crédito na conta 161. Pois está aqui, ó. Então, vou fazer isso aqui, ó. Um crédito nessa e um débito nessa. Bom, se eu fizer isso, então, olha só, qual vai ser o novo saldo? O novo saldo vai ser esse, menos 169,13. 90 mil. Bateu com o que está aqui. E aqui? Aqui vai ser 950 menos 169. 780,87. Percebeu, pessoal? Ou seja, essa conta aqui, esse é o detalhe que eu estou querendo chamar para você. Você faz a contabilidade como se fosse normal, aqui é como vai aparecer na contabilidade, e utiliza essa conta aqui, essa diferença entre o contato e o contábil aqui, nessa conta 11, né, simplesmente para fazer esse mecanismo. Tá bom? Ficou claro, então, qual é a razão, como é que... Deixa eu apagar aqui agora. Ok? Percebeu, portanto, que nós conseguimos deixar, agora eu estou no dia 30 de abril, no 30 de abril, o valor do contrato está nos 90 e o valor final está 89, porque se eu pegar o saldo dessas duas operações em 30 de abril, ele vai dar exatamente os 89.219, sendo que aqui, né, aqui, opa, peraí, aqui, 1.693, desculpa, 1.693. Então, aqui, ó, vou fazer esse somatório em 30 de abril. 101 menos 11.413, a diferença aqui vai dar os 90, né? E se eu pegar esse aqui, e se eu pegar essa diferença, vai dar os... agora eu vou fechar aqui. Esse aqui é o saldo, ficou 90 menos, 101 menos os 11, que está 90, e esse aqui ficou 150 menos 169,13. Em 30 de abril, ficou todo fechado. Tá bom? Tá claro? E aí, por exemplo, se você pegar esse, os 90 menos os 780, dá exatamente os 89.219,13. Olha só, pessoal. Então, esse aqui é o lançamento que a gente vai fazer em 30 de abril. E o que, que a gente vai fazer em 31 de maio? Em 31 de maio, eu vou fazer tudo de novo. Eu vou fazer tudo de novo. Vou fazer tudo de novo em que sentido, pessoal? Eu vou reconhecer os juros de maio, né? E o que é os juros de maio? Da mesma forma que eu reconheci os juros de abril. Eu vou travar essa célula, porque a tigel é a mesma, tá? Então, se eu arrastar aqui, ó, os juros vai incidir sobre 89.219 para fins contábeis, tá bom? A prestação vai ser a mesma que está no contrato, é essa linha aqui, né? E qual é o novo saldo? O novo saldo será 79.372. O novo saldo será 79.372. Bom, isso aqui é o que vai aparecer na contabilidade. Então, se a gente pegar aqui em 31 de maio, ó, colocar aqui 31 de maio. Se eu pegar aqui 31 de maio, qual é a primeira coisa? Reconhecer os juros. Juros de quando? Juros de 1.273,34. Pronto.
Quanto é que eu vou receber retirar da conta do cliente, debitar na conta do cliente? 11.120. Deve ter. E quanto é que será a diferença agora? A diferença agora, outra vez, ó, a diferença entre o contrato, que é 80, e o saldo da contabilidade, que é 79.372, é 627. Logo, vai ter uma diferença de quanto? 153,28. Está aqui, a menos 153,28. E está aqui. Pronto. Esses são os lançamentos que eu vou fazer. E aí, ânsia para o razonete e vida que segue. Vou fazer isso todos os meses, tá bom? Vou repetindo esse lançamento todos os meses, ok? Então, por exemplo, se eu fizer isso todos os meses, só para gente, quando chegar lá em dezembro, ó, todo mês os juros foi alterando, perceba que em nenhum momento o saldo que está na contabilidade, em termos líquidos, vai bater com o que está no contrato, né? E ele vai estar sempre um pedaço na conta nessa conta do diferimento, nessa conta 11, tá bom? Ele tem sempre um pedaço. Era 950, passou para 780, 627. Por quê, pessoal? Porque é uma parcela do que o cliente está pagando, uma parcela é desses juros aqui da Tigel, uma parcela dos juros do próprio contrato, outra parcela, aí ele vai amortizando, ele vai reduzindo esse valor, tá bom? Então, é exatamente essa a sequência do lançamento. Tá claro isso aqui, pessoal? Então, assim, o conceito que é importante vocês terem em mente: a adoção do conceito de taxa de juros efetiva. O conceito de taxa de juros efetiva leva em consideração o fluxo de caixa, apura a contabilidade pelo fluxo de caixa propriamente dito, né? Então, por exemplo, quando chegar aqui no último mês aqui, que é a parcela 10, ó, ele vai reconhecer de juros só 142. Ó. Perceba que em nenhum momento a gente está reconhecendo de juros exatamente o valor do que está no contrato, tá? É sempre um valor diferente, né? Ele vai pagar a prestação normal do jeito que está, os 10.124, e o que, que vai acontecer com o saldo final? O saldo final, ele vai zerar, né? Ó, ele vai zerar. Do mesmo jeito que no contrato, ó, no contrato evoluiu 100 mil com taxa de juros de 1,2445, na contabilidade ele vai evoluir 99.050 com a taxa de juros de 1,4272. Acontecendo o pagamento, quando chegar no final, o saldo é exatamente o mesmo, zero, pagou tudo, tá bom? É uma forma diferente de chegar exatamente ao mesmo contrato. E aquela diferença, pessoal, é claro que agora não tem diferença. Por quê? Porque agora é zero e zero, 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 não tem mais nada. Então, aquela última diferença, a gente vai estornar exatamente naquele último mês. Tá bom? O lançamento, pessoal, portanto, ele se repete, são o mesmo lançamento. Todo mês vai ter o mesmo lançamento. Tá bom? Essa é a prática. Bom, tem uma outra coisa, que eu só falei aqui do reconhecimento contábil, mas tem uma outra coisa muito importante que eu queria já chamar a atenção para vocês agora, né? Antes de chegar na parte do impairment, propriamente dito, do reconhecimento da provisão. É que é o seguinte: quando você reconhece um lançamento, uma operação, você tem que fazer o reconhecimento contábil. Lembra daquela classificação? Custo amortizado, VJR ou VJORA? Né? Então, operações de crédito são tipicamente ativos CA, custo amortizado. Como ele é custo amortizado, o que vai acontecer? Eu tenho que reconhecer na contabilidade ele como custo amortizado. E a gente já viu que esse reconhecimento ele se dá em contas de compensação, tá bom? Então, a gente vai reconhecer em contas de compensação, e aí a gente vem lá para o grupo 3, né, do plano de contas, que esse plano de contas já apresentei para vocês no vídeo, no primeiro vídeo, né? Então, aqui eu tenho classificação de instrumentos financeiros. Então, eu tenho classificação de instrumentos financeiros, 321, por categoria. Ativo financeiro custo amortizado. O que é o caso, é uma operação de crédito, custo amortizado.
Então, eu venho procurar aqui a operação de crédito, ó, 321, 10, 16, e empréstimo, ó, 321, 10, 16. Então, eu vou utilizar essa conta para ir registrando a classificação contábil. Tá? Classificação contábil do valor de quanto, pessoal? No valor líquido. No valor líquido. Então, eu vou copiar aqui essa conta. Empréstimo, certo. Então, lá... Peraí, não vou conseguir. Vou inserir um espaço aqui para fazer a classificação. Então, lá em 31 de março, além daquela classificação, da, como é que eu posso dizer? Além do reconhecimento da operação propriamente dita, eu devo reconhecer a classificação contábil, tá bom? Então, eu tenho aqui, que é um empréstimo CA, custo amortizado, tá bom? Então, essa é a classificação, empréstimo, custo amortizado. Vou colocar aqui, né? Então, você vai ter que reconhecer isso aqui. Por qual valor, pessoal? O valor desse empréstimo é exatamente o valor contábil, esse 99.050, né? É o valor líquido, tá? A classificação se dá pelo valor líquido, né? Então, 99.050, né? E aí você vai ter que fazer um crédito. Como isso aqui é uma conta de controle, perceba que não é um ativo, nem passivo, nem receita, nem despesa, eu tenho que ter uma contrapartida, porque o lançamento débito e crédito, né? Então, vou ter que procurar uma conta. A contrapartida das contas 3 são sempre as contas 9, né? Então, eu vou procurar aqui uma conta 9, um equivalente, 921, né? Se ali era 321, então é 921, tá bom? E eu tenho aqui, ó, por exemplo, ó, ativos financeiros, custo amortizado, controle, essa conta 921. Então, eu vou pegar esse número aqui, né? Vou levar para lá. Ativos financeiros, CA, controle. Ou seja, aqui é só a contrapartida, né? Então, 99.050. Bom, pessoal, isso aqui foi em 31 de março. Mas em 30 de abril, né? Deixa eu escolher essa cena aqui. Em 30 de abril, houve reconhecimento de juros, né? Ó, houve reconhecimento de juros, houve recebimento da prestação, e o saldo contábil líquido foi para 89.219. Foi para 89.219. Então, em 30 de abril, então eu vou inserir aqui. Então, em 30 de abril, eu vou copiar aqui, tá? Depois eu vou ajustar. O valor vai diminuir, porque ele estava em 99.050 e agora é para ter só 89. Então, o que era débito, eu vou ter que agora registrar como crédito, tá bom? E esse aqui eu vou fazer o débito. E em qual valor, pessoal? Na diferença. Então, eu tinha era algo que era 99.050 e agora é 89.219. Então, eu vou fazer um crédito na conta 321, que controla a classificação desse empréstimo, de 9.380. Pronto. Atualizei. Agora ele está por 89.219. Qual conta? A conta 321 1016. Bom, e o que, que vai acontecer em 31 de maio? Em 31 de maio, pessoal, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Não,
não houve reconhecimento de juros, pagamento e tudo mais. Pronto, eu terei que. Agora ele foi para 79, ó. Era 79 para 89. 89 menos 79. 9.846,72. E aí por diante, pessoal. Então, ele vai sempre registrar pelo valor líquido. A classificação contábil, isso aqui é só para controle. Isso aqui é só para controle. Ele não interfere na situação patrimonial e tudo mais. Ok, pessoal? Vamos lá. Então, é o seguinte, se a gente voltar agora lá para a operação, né, que a gente estava trabalhando, que era aquela operação de crédito, né, aí tinha uma demanda de fazer os lançamentos de acordo com a resolução 4966 e o inclusive ponto 5, e pediu, ó, ignore, por enquanto, o reconhecimento de perda e a classificação contábil. Mas eu fiz só a classificação contábil, né? Então, fiz o ativo financeiro, né? Aquele reconhecimento de 100 mil, né? Que é simplesmente a sequência daquela dos lançamentos que a gente acabou de fazer, ó, 1.413, depois ao reconhecimento, recebimento da prestação, tá? Ao recebimento da prestação, e ajusta depois aqueles 16913, só para você ajustar o valor do contrato, né? Separar o que é contrato e o que é tigel, tá bom? E ele fica 16913. Eu não coloquei aqui a classificação contábil, que eu acabei acrescentando ali para vocês, tá bom? Entrou aqui 9.380. Então, entrou aqui a classificação contábil. Essa classificação contábil, em maio, juros, recebimento da prestação, ajusta o que está no contrato com o que está na contabilidade e depois faz o ajuste da classificação. E aí, pessoal, sucessivamente até o final do tempo. Quando você chegar no final dessa transação, o que é que vai acontecer? Quando você chegar no final, a prestação no contrato diz que o juro é 6.844,73, mas na contabilidade vai aparecer 7.794,83. O que é essa diferença, pessoal? São aqueles R$ 950. São aqueles R$ 950 que para o contrato é como se ele não existisse, mas que ele funciona na contabilidade como se juros efetivamente fosse. Ele entra como composição da taxa de juros. Ok? Bom, agora vamos fazer essa mesma operação adotando a tigel diferenciada. É o mesmo caso que a gente vai fazer, tá bom? Só que a gente vai adotar a tigel diferenciada. A gente vai ver como é que vai funcionar. Eu vou aqui ampliar aqui. Vou descongelar aqui os painéis, tá bom? Então, na tigela diferenciada. Na tigela diferenciada, então, eu tenho o valor do contrato vai ser exatamente a mesma coisa, tá bom? Então, eu vou pegar aqui esses 100 mil, que a gente já fez lá, pega os 100 mil, aplica a taxa de juros do contrato, dá 1.244, a amortização vai ser os 100 mil dividido por 10, vai dar os 10 mil. Vou travar aqui a célula. Aqui eu vou fazendo devagarinho, pessoal, só para vocês perceberem que eu estou repetindo exatamente a mesma lógica do exemplo anterior, para vocês perceberem depois onde é que a gente vai fazer algo diferente, tá bom? Os 100 mil, a prestação vai ser os juros mais a amortização, e aí o saldo é os 100 mil mais os juros menos a prestação. Vou arrastar aqui. Pronto. Mesma coisa que aconteceu no outro, tá bom? Então, o contrato não muda, até porque o contrato é o mesmo.
que acontece de diferente na tigela diferenciada? É que essa linha aqui de fluxo de caixa eu não vou apurar. Eu não vou apurar. Ao invés de apurar a tigela, ele vai fazer o seguinte. Ao invés de fazer a tigela, o que é que ele vai fazer? Eu vou criar aqui ó, um grupo de custos diferidos ou receitas diferidas. No caso específico, foi receita diferida, 950. Não é isso? 950 de receita diferida. E como é uma receita diferida, ele vai dar um valor negativo, né? Ele vai dar um valor negativo, né? Porque eu passei 100 mil, mas recebi 950, né? O que vai dar um saldo na contabilidade de 100 mais 950. 99.050. Já diferenciado, a gente vai fazer assim, tá bom? Então, esse aqui vai ser o padrão, tá bom? Então, na tigela diferenciada, desculpa, na tigela pura, a gente apura um valor contábil e depois tira o diferimento. Na tigela diferenciada, na partida, a gente vai olhar o que está no contrato, depois vai olhar o que é que tem de diferimento, e aí a contabilidade vai ser o net, tá bom? Vai ser o net. Então, como é que a gente vai fazer o reconhecimento na contabilidade, tá? Bom, eu vou apagar esses lançamentos aqui, tá? Porque a gente vai fazer os lançamentos diferentes, vocês já viram, né? Aliás, eu vou preservar aqui, eu vou para esse aqui, tá bom? Então, 31 de março. O que aconteceu? Aconteceu o empréstimo no valor dos 100 mil, tá bom? O empréstimo no valor dos 100 mil, e houve uma tigel, recebimento da tigel, da tarifa, né? Que vai compor a tigel. Só que eu não posso usar essa conta 11, porque essa conta 11, se você lembrar, é quando você vai fazer a tigel pura. Quando você vai fazer a tigel diferenciada, você tem que procurar vai ter contas específicas, né? E na tigel diferenciada, ele diz o seguinte, ó, se você vai utilizar a tigel pura, você utiliza essa conta 11. Mas se você vai utilizar a tigel diferenciada, ela está aqui, duas contas aqui, ó. Essas duas contas. Tá bom? Nesse caso aqui, como é uma receita, é essa conta aqui, ó, 161-200112, tá? É essa conta que eu vou utilizar para fazer o lançamento. Então, 161 tigel diferenciada, receita diferida. Tá bom? Receita diferida, 950. Pronto, ó. Registrei, contabilizei os 100 mil, né? Esse 100 mil aqui, né? Esse 100 mil aqui está aqui, tá? E o depósito à vista de 99,50. Bom, o empréstimo não mudou. O empréstimo, ele vai olhar a classificação contábil, ele vai olhar o valor líquido de 99.050 do mesmo jeito. Então, 31 de março está resolvido, tá bom? 31 de março está resolvido. O que vai acontecer? Então, 100 mil, vou apagar isso aqui. Esse aqui vai ser o 12,8. 12,8. 950. Tá bom? Então, pronto. Então, o primeiro lançamento, 31 de março, está feito nas contas que interessam, que seriam esses dois. Bom, o que acontece? Agora eu vou congelar aqui para não mexer na tabela. O que acontece? Eu não tenho custo diferido, portanto, isso aqui vai ficar em branco, tá bom? Se eu tivesse custo diferido, eu poderia ter receita ou custo diferido. Isso aqui vai ficar em branco, não me interessa. Bom, o que vai acontecer em 31 de março?
em 30 de abril, eu vou reconhecer os juros. Eu vou reconhecer os juros. Juros de quanto, pessoal? Juros, aí é onde vem o segredo. Os juros do que está no contrato. Tá bom? Juros do que está no contrato. Deixa eu apagar. 30 de abril. Juros do que está no contrato. Quanto? Eu vou aumentar o meu saldo de empréstimo no valor de 1.244,51, e isso aqui é a renda, tá? Receita, 1.244,51. 1.244,51. E um depósito à vista. Depósito à vista, que é o que eu vou retirar da conta do cliente para receber a prestação. Quanto? 11.244,51. E aí, diminuir o valor do empréstimo do saldo contratual em 11.244,51. Então, aqui, olha o que aconteceu. Reconheci os juros de 1.244,51 e dei baixa no contrato de 11.244,51. Tá bom? Bom, se eu pegasse aquele somatório, esse aqui já está 11.244,51, né? E esse aqui, 11.244,51. Qual é a diferença, pessoal? A diferença, 90. Opa, o contrato já bateu. Claro, eu estou contabilizando aqui, olhando para o contrato, tá bom? Estou olhando para o contrato até agora. Aí é o seguinte, pessoal, só que tem um detalhe. Tem um detalhe de quê? Tem um detalhe dessa receita diferida. A contabilidade não pode estar, não reflete apenas isso aqui. Então, essa receita diferida, eu difiro ela linearmente ao longo do tempo. Eu difiro ela linearmente ao longo do tempo. Então, significa que esses 950 eu vou dividir isso em 10 parcelas. Não é 10 parcelas que é a prestação? Tá bom? Então, eu vou colocar aqui. Em 10 parcelas. Não é 10 parcelas que é o número do contrato? Significa. Só para deixar o vínculo aqui. Dos 95, ó, significa que ele vai amortizar todo mês, todo mês ele vai amortizar 95, tá bom? Todo mês ele vai amortizar 95. Vou travar aqui. Todo mês ele vai amortizar 95. Ao final do período, ele vai amortizar 950. E o saldo, ele seria os 950, com a amortização de 95, ele foi para 855. Até que, quando chegar lá no final, ele está zerado. Tá bom? Ele está zerado. Bom, então, aí aqui, pessoal, o que é que eu tenho de juros propriamente ditos? De juros propriamente ditos, eu tenho aqueles juros do contrato, né? De juros propriamente dito. Eu tenho os juros do contrato mais a amortização dessa receita aqui. Isso vai ser o que eu tenho de juros. Os juros do mês, na realidade, dará 1.339,51. Então, eu posso, se eu registrar os juros, né? Então, eu vou pegar aqui. Vou criar uma linha aqui, tá, pessoal? Então, eu vou fazer o seguinte. Vai ficar melhor. Melhor do que eu deixei no slide para vocês, vai ficar mais tranquilo ainda. O mecanismo, né? Aqui eu já reconheci a parcela do contrato. O que eu tenho que reconhecer agora? Eu tenho que reconhecer o diferimento dos juros. Vou inserir linha aqui, né? O reconhecimento de juros. Que estão aonde? Que está nessa conta aqui.
na 1612001, né? 0112, né? Só que ele está com saldo credor, eu vou fazer um débito. Um débito de quanto? Dos 95. Faço um débito dos 95. Faço um débito dos 95 e faço um crédito em quê, pessoal? Um crédito na renda do empréstimo. Um crédito na renda do empréstimo. Ou seja, a renda do empréstimo, na realidade, vai ser 1,244 com 95. Perceba que se você fizer isso, vai dar quanto? Vai dar esse, mais esse, aqui, ó, 1,339,51. Tá? Essa aqui é a renda do empréstimo. E quanto foi que você recebeu? Você recebeu 11,244. Né? Em termos líquidos, o seu saldo contratual era 99,50. Desculpa. Você ganhou de juros 1,339,51 e houve um recebimento de 11,244. Ele foi para 89,145. 89,145 é o valor líquido. Só que ele está separado entre o que está no contrato e o que está na receita diferida. Perceba que na Tigel Pura eu faço a contabilização pela Tigel Pura e depois ajusto o valor do contrato. Aqui eu posso fazer o reconhecimento dos juros só pela taxa de juros, né? Só pela taxa de juros do contrato e fazer o diferimento, sendo que eu tenho que tomar cuidado de levar para a receita de juros, né? Teria uma outra forma diferente, eu tenho no slide, eu vou colocar isso aqui para vocês, que era fazer o reconhecimento direto pelo 1,339. Jogava para o saldo do contrato, mas depois eu tinha que retirar do mesmo jeito. Então, se você fizer assim, é um caminho mais tranquilo, mais simples e mais preciso do que efetivamente é. Reconheço os juros e faço simplesmente o diferimento, tá bom? E aí, pessoal, eu não tenho esse tipo de ajuste aqui, né? E eu só vou fazer agora o ajuste da classificação contábil, né? A classificação contábil que ele estava por 99,50, agora ele vai estar por 89, né? Registrei na conta 321, aqui, ó, 321, agora eu tenho que fazer um débito para diminuir, né? Diminuir para quanto, pessoal? 99,50 menos 89,145, diminuir em 9,905. Perceba que esses valores não mudaram em relação à tigela pura, tá? Claro, é a mesma coisa, tá bom? Então, 89,145. Aliás, desculpa, vai dar uma diferençazinha, mas ele é bem residual, né? É só a diferença da curva de juros. Bom, então, fiz os lançamentos. Quando terminar isso aqui, eu faço um crédito na União 12 aqui de 95, um débito de 95. Então, na realidade, o que é que eu tenho agora? Eu tenho um saldo, o contrato no valor de 90, a receita diferida no valor de 855. Pronto, está tudo aqui. Está tudo resolvido. Né? E a contabilidade pelo valor líquido. O que vai acontecer em maio? A mesma coisa, só que você vai contabilizar o mesmo lançamento que você fez aqui em 30 de abril, só que vai ser, ao invés de 1,244, é 1,120. E recebe 11,120. E vai diferir mais 95 mil, e aí eu terei um saldo de 79, e aí por diante, até que chega no final e o seu saldo também está zerado. Quando chegar lá no final, claro que a contabilidade, isso aqui é o efeito dos juros na contabilidade. Na contabilidade, eu vou sempre considerar como juros os 6.844 mais os 950. Perceba que é a mesma coisa que a gente fez no anterior, com um detalhe diferente. Quando a gente fez pela Tigel Pura, a gente apurou os juros da Tigel Pura, e depois fez o ajuste para
encontrar, limpar o valor do contrato. E esse aqui a gente já está reconhecendo literalmente na conta apropriada, tá bom? E aí ele já vai ficando mais limpo, tá? Perceba que essa tigela diferenciada é uma prerrogativa que a instituição financeira tem, ela pode fazer ou não, né? Então, esse aqui foi aquele primeiro lançamento, né? Reconheceu na 161-2010 o saldo contratual e na 20012 a tigela diferenciada, né? A tigela diferenciada. Diferentemente da tigela pura que usava a conta 11, essa aqui está usando a conta 12 e a conta 13, tá bom? No período seguinte, ó, o reconhecimento dos juros contratuais, né? Depois o reconhecimento, né? E o reconhecimento aqui da tigel diferenciada, 95, tá bom? Então, sempre isso, ó, amortização linear, e eu vou fazendo o ajuste da classificação do saldo que está em contas de compensação do controle. Faço isso todo mês, subindo, repetindo exatamente a mesma lógica. E assim por diante, até chegar ao final do contrato. Tá bom? Bom, pessoal, era esse ponto que eu tinha que discutir com vocês. No próximo vídeo, a gente vai tratar sobre a questão do impairment, né? Sobre o reconhecimento da provisão para perdas. E aí a gente vai adotar. Aqui a gente adotou tigela pura, tigela diferenciada. Lá a gente vai adotar, né, perdas, modelo completo e modelo simplificado. Ok, pessoal? Bom, então espero que tenha sido tudo ok e até a próxima. A gente volta para dar sequência nos vídeos. Até mais.